E ainda continuando na história de José, nós vamos ver que no texto de hoje ele entretém os seus irmãos. José entretém os seus irmãos, e esse é o tema da pregação, e nós vamos aprender com isto. Gênesis 43, nós vamos ler o capítulo todo. Ouça com atenção a palavra de Deus. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimentos para o Senhor. Mas, se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram este mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo, vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir conosco, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído da minha boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já tivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso, trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro no saco de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro no saco de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois, o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinha passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem, ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem, ainda vive. E baixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar
onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois, lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam ali diante dele. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és o nosso Deus, o Deus da palavra, que deixou esse registro maravilhoso para que nós aprendêssemos com ele as verdades mais profundas do caráter do Senhor. Por isso, nos revele, pelo Espírito do Senhor, aquilo que as Sagradas Letras têm a nos instruir nesta manhã. Edifica o Teu povo, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vimos aqui que a fome continuava gravíssima na terra. Chegou um tempo em que Deus, de certa forma, usando todas essas coisas, deu a José um conhecimento muito maior do que de todo o outro. De fato, tudo aquilo que José tinha sonhado na sua infância se cumpre. Nós devemos nos lembrar que ele teve 2 sonhos, e nos 2 sonhos os seus irmãos se curvavam diante dele. Esse sonho, primeiro, se concretizou quando os irmãos tiveram o primeiro contato com ele, e agora o segundo sonho se concretiza, porque os irmãos mais uma vez vão ter com ele e se curvam diante dele. Mas mais do que isso, ele também interpreta sonhos. E nas suas interpretações de sonhos, ele também, por diversas vezes, foi beneficiado pelo Senhor, interpretando o sonho do copeiro, que se lembrou dele 2 anos depois, interpretando o sonho de Faraó, que o fez ser o maior no Egito. E isso não diz respeito somente aos sonhos, mas também às corriqueiras situações da vida. José, agora, tendo o controle de todo o Egito, é um homem que tem abençoado aquela terra, abençoado o seu povo que tem ido àquela terra. Deus deu a ele muita sabedoria, deu a ele um dom de cuidados. José, agora, está no controle da situação em todos os sentidos que você possa imaginar. Ele está no controle da administração de mantimentos, ele está no controle dos recursos que entram para Faraó, mas ele também está no controle da situação da sua vida e da vida dos seus irmãos. A ele foi dado conhecer o mistério de sabedoria, o mistério de lidar com as situações, o ministério da disciplina e também o ministério deste entretenimento santo, onde ele, pouco a pouco, dá a conhecer-se ao seu irmão, aos seus irmãos e também conhece mais deles. Na situação com os irmãos, isso é muito curioso, uma vez que José é o irmão mais novo. Então esse é um detalhe importante do texto. José é o irmão mais novo, é o irmão ferido, foi o irmão que sofreu uma injustiça. No entanto, Deus o exaltou de tal maneira que agora ele é o irmão que está no controle de tudo e que tem sabedoria e consciência para lidar com tudo. Os irmãos dele estão perdidos, estão com medo, eles não sabem o que está acontecendo. Perceba bem que é isso que o texto mostra para nós, do versículo 1 até o versículo 6, é exatamente isso o que o texto apresenta para nós. Israel pergunta para eles: por que vocês fizeram esse mal, dando a saber a este homem que vocês tinham outro irmão? E no versículo 7 eles dizem assim: pai, como que nós íamos saber que ele pediria que nós trouxéssemos esse irmão para cá? Em outras palavras, eles estão completamente perdidos na situação. Naquilo que José tem controle, eles não têm controle de nada. José tem o controle de todos os mantimentos, eles estão sem. José tem o controle da vida deles, de fazê-los vir, de fazê-los voltar, de fazê-los trazer o irmão. E eles estão perdidos sem entender por que isso está acontecendo. Só que José é o irmão mais novo. O irmão mais novo geralmente é o mais bobo, ou feito de bobo. Eu me lembro que, embora seja o irmão mais velho, mas eu não cresci com os meus irmãos, cresci com meus primos todos mais velhos. E quando eles estavam ali jogando videogame, eu pedia para jogar, eles falavam: claro, você vai jogar agora. E aí eles me deram um controle desligado. E aí eles continuavam jogando e eu apertava achando que estava jogando, que estava arrasando. Demorei para perceber isso. Geralmente o mais novo é mais bobo, ele tem menos sabedoria, ele viveu menos, ele tem menos experiência, menos coisas aconteceram com ele. Então, geralmente o mais novo não tem o controle da situação. Quem tem o controle da situação é o mais velho.
O mais velho coloca a comida que não quis comer no prato do mais novo e fala que foi o mais novo que não comeu. Essas coisas todas acabam acontecendo no ambiente familiar, principalmente entre irmãos. Mas isso se aplica à vida também. Geralmente, e se você fizer assim, você vai conseguir controlar as coisas. Então veja que Deus dá ao seu povo o mistério e o ministério de ter controle parcial das circunstâncias. Quem está no controle total é Deus, mas no controle parcial, pela orientação da palavra de Deus, o seu povo tem. Ou seja, o povo de Deus, que não busca a sua sabedoria no mundo, mas no próprio Deus, que é a fonte de toda ela, não é enganado. Pelo contrário, é esclarecido e esclarecedor. Então Deus dá a nós, irmãos, o privilégio de conhecer os seus mistérios. Deus dá a nós o privilégio de ter um ministério de revelação. E aí, revelação, aqui vocês sabem que eu não estou falando dos revelamentos. Esse negócio de, Deus me mostrou, Deus me falou, Deus me deu uma visão. Não, mas de ler a palavra e, a partir da palavra, fazer a leitura das outras coisas, e não o contrário. O grande problema da sociedade, e eu diria que do evangelicalismo, é esse. É ler a igreja, é ler a palavra com as óticas da cultura, da sociedade e do mundo. É o contrário, o caminho é o inverso. O caminho certo é você ler a sociedade, ler a cultura, ler os acontecimentos, ler o jornal com a ótica da Escritura. A Escritura que norteia tudo. E Deus dá a nós esse privilégio. Os que vivem pela palavra não são enganados, não caem em engodos. Os que vivem pela palavra e pela revelação dela não caem nas falsas notícias, não caem nas falsas expectativas, não caem nas bobagens que são faladas nas mídias ou pelas pessoas no dia a dia do nosso próprio convívio. Aqueles que são alicerçados na palavra, que é a sabedoria de Deus manifestada e revelada a nós, eles permanecem firmes. E pelo contrário, ao invés de não serem enganados, eles acabam trazendo luz àqueles que estão sendo enganados, àqueles que estão perdidos. É o que nós estamos vendo aqui. Os irmãos de José estão completamente perdidos, sem relacionamento com Deus. José tem um relacionamento com o Senhor e ele está completamente elucidado de tudo que está acontecendo e ele está esquadrinhando as situações debaixo da autoridade de Deus para que tudo se converja àquilo que ele planejou. Então veja, é José quem vai trazer luz aos irmãos e não o contrário, embora ele seja mais novo. E isso vai para o segundo ponto do que nós devemos aprender aqui. Que mesmo os mais jovens são feitos mais sábios quando servem ao Senhor. Mesmo os mais jovens podem se tornar mais sábios quando servem ao Senhor. Um belo exemplo disso é Timóteo. Ele era jovem, mas Paulo diz para ele, torna-te padrão para os fiéis. Pela doutrina, pelo ensino e pelo procedimento. E é muito interessante porque Timóteo é um pastor, ele é um presbítero, e a palavra presbítero, presbiteros, da língua grega, é uma transliteração da palavra ancião do Velho Testamento. Ou seja, o presbítero, ele é considerado um ancião. Agora, como pode ser um ancião tão jovem, se ele não é tão velho? Porque o tipo de ancião que a Bíblia descreve para ser presbíteros, quer seja no Velho ou no Novo Testamento, não é necessariamente um homem mais velho, mas um homem que tem a sabedoria como um velho poderia ter. Nem todo velho é sábio. Deveria ser. Mas perceba que não é uma regra. E ainda que aquele homem velho ou aquela mulher velha te dê como solução para um problema, para uma situação da vida, pode ser que não seja um sinônimo de sabedoria. Por quê? Talvez essa pessoa, se afastada da palavra de Deus, tenha resolvido todos os seus problemas de maneira ilícita. E onde está a sabedoria nisso? Então imagine só. Por isso que a Bíblia diz, olha, não procure o conselho do ímpio. Porque embora o ímpio possa ter mais tempo de vida que você, tenha passado pelas situações que você passou, ou esteja passando, por mais que ele tenha um conselho para te dar, o conselho prático dele não é direcionado pela palavra de Deus. Então, muito provavelmente, embora possa aparentemente resolver o seu problema, ele é ilícito. Um parêntese aqui, mulheres casadas, moças, não procurem conselhos com as mulheres ímpias. Procurem conselho com as mulheres crentes sobre o casamento de vocês, sobre a educação de filhos. O ímpio não tem nada para te ensinar. O fulano de tal tem tantos anos de casado, tem tantos filhos e etc e tal. Pergunta, esse casamento é saudável? Eles oram juntos? Há culto doméstico naquela casa? Os filhos são crentes?
a resposta para tudo isso, se vier de um casal ímpio por mais de 50 anos casado, é não. Então o que eles têm para te ensinar? Como tolerar um ao outro? Estratégias? Quando seu marido estiver assim, você faz assim. Quando sua esposa estiver assim, você faz assado. Não há o que se pegar no conselho do ímpio. Principalmente porque nós somos enganados de que a pessoa mais velha naturalmente é mais sábia. É mais sábio, naturalmente, aquele que teme ao Senhor, seja mais novo ou mais velho. Aí sim, tem um ancião, pessoa mais velha, treinada na palavra de Deus, piedosa, vice-versa, a mulher também. Aí sim, você busca conhecimento e sabedoria ali. Mas perceba que não é a idade que define. O que define é o relacionamento com Deus, é a palavra. Então Timóteo é um bom exemplo disso. Em resumo, o que faz alguém sábio não é unicamente o tempo de vida ou as experiências que teve nela, mas o tempo de vida diante do Senhor. Agora, um exemplo melhor do que Timóteo é o do próprio Senhor Jesus, que aos 12 anos de idade trazia admiração às pessoas que estavam no templo por causa da sua sabedoria, conversando com os anciãos que estavam lá. E o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como verdadeiramente homem, ele é enfático em apresentar Jesus no seu crescimento para nós. Por 2 vezes ele diz, e o menino crescia em graça e em conhecimento, e o menino se desenvolvia em graça e conhecimento, até que chega um ponto em que, num período que só o Evangelho de Lucas narra da sua adolescência, ele, esquecido pelos seus pais em Jerusalém, vai para o templo, que é a casa do seu pai, e ali ele começa a interrogar os doutores, os mestres da lei, e as pessoas não se admiravam com as respostas dos mestres da lei, mas com as perguntas de Jesus, com a sabedoria que ele tinha. Um menino de 12 anos. Então, a sabedoria, ela não está condicionada à idade. Está condicionada ao fato de que, se você se relaciona com Deus e quer ter sabedoria, é só pedir para Ele. Tiago diz, aquele que necessita de sabedoria, peça a Ele, que Ele dá liberalmente, e nada impropera. Não há impedimento para que você seja sábio, pela sabedoria que vem do alto. Então, peça sabedoria, independentemente da sua idade. Seja sábio. A sua sabedoria está condicionada, está firmada no seu relacionamento com Deus pela palavra. Deus deu a José uma sabedoria maior do que a de seus irmãos mais velhos. Seus irmãos mais velhos não têm o controle da situação. José, pela sabedoria, tem. Ele está sabendo lidar com as circunstâncias. E os irmãos estão perdidos. Se você não quer ficar como os irmãos de José, tem relacionamento com Deus de José. Leia a palavra do Deus José. E aí, com certeza, você terá mais controle sobre as circunstâncias da vida. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a partir do versículo 11. Do versículo 11 ao versículo 14. Aqui, nós aprendemos que havia escassez sobre a face da terra, mas a escassez não era necessariamente de todos os alimentos, mas de trigo. Vocês perceberam isso aqui no texto? Jacó fala para os seus filhos levarem de presente para José, que eles referem aqui como aquele homem, porque eles não sabiam que era José, bálsamo, mel, especiarias, mirras, nozes e amêndoas. Aí a pergunta que se faz é, o texto iniciou dizendo, a fome persistia sobre a face da terra. Muitos vão dizer que passaram isso aqui quase 2 anos. Então havia ainda fome. Mas você percebe que eles têm alimento e eles ainda têm dinheiro. Então, a falta que eles tinham aqui era de trigo. Era falta de trigo. Aí nós aprendemos que há, dentro da teologia bíblica, uma teologia própria para o trigo. A falta aqui era de trigo. Não se tinha trigo para fazer pão, para fazer massa. E a Bíblia, ela trabalha com a teologia do trigo. Eu quero fazer isso com você rapidamente. Porque, referindo-se aos crentes, Jesus disse que eles, os crentes, ou nós, os crentes, somos trigo. O mundo é o campo. Nós somos o trigo semeado pelo próprio Deus. E em meio ao trigo, o inimigo semeou o joio. Qual é a diferença do trigo para o joio? Eles se parecem, no entanto, o trigo, quando você debulha na mão, vem a farinha, o seu produto. O joio, quando você debulha na mão, nada sai dele, ele é seco, ele é vazio por dentro. Então, essa aqui é a comparação. O joio vai ser recolhido para ser lançado no fogo. Já o trigo é recolhido para ser colocado no celeiro, para ser guardado. Então, não é à toa que Jesus usa essa analogia para se referir a nós. Os crentes como trigo, semeados por Deus,
e os ímpios como joio semeados pelo inimigo. Jesus usa essa parábola para mostrar a importância do trigo no mundo. Então veja, aqui no contexto do texto, eles tinham outros alimentos, mas não tinham o trigo. E o trigo era o que mais importava. E é com fundamento teológico no Velho Testamento que Jesus usa então essa analogia para se referir aos crentes. Em outras palavras, o trigo, os crentes, são o bom alimento do mundo. Há outras coisas no mundo, há outras pessoas no mundo, há outras religiões no mundo, mas o que de fato é bom e necessário para o mundo são os crentes, é a igreja. Havia amêndoas, havia mel, haviam castanhas, haviam especiarias, mas essas coisas não importavam. O que se importava era o trigo, e era atrás do trigo que as pessoas estavam indo até o Egito para buscar. O trigo, os crentes, são o alimento mais relevante do mundo, e não o joio, não os outros alimentos. Se o mundo ainda é refreado, e se segundo a nossa expectativa o mundo vai melhorar, pela palavra, o que nós vemos é que os crentes são os responsáveis por esse refreamento e por esse progresso, porque eles são trigo no mundo, não joio. Eles têm um produto dentro de si, eles produzem algo. Dos crentes sai algo que pode saciar a fome. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Porque ele é o pão da vida. Porque ele, no momento da ceia, rasga um pão e diz que aquele pão é o seu corpo, senão pelo fato de que o pão é composto de trigo. O corpo de Jesus é aumentado e não com fermento. Veja bem, o corpo de Jesus, ele é aumentado com mais do mesmo elemento sendo inserido nele mesmo. Como o corpo de Jesus é aumentado? Com os seus membros, com os crentes que se convertem a ele e passam a ser enxertados nele. É daí que o Senhor Jesus infere que nós somos trigo, porque nós somos enxertados no seu corpo, que é o verdadeiro pão. Por isso que quando nós celebramos a mesa do Senhor, nós celebramos a nossa comunhão, porque somos iguais, porque somos trigo, e nós celebramos a nossa comunhão com Cristo, porque nós fazemos parte do corpo dele. Essa Santa Ceia, ela é tão importante. Por isso participar do corpo do Senhor Jesus Cristo é tão fundamental. Porque quando nós participamos do corpo do Senhor, nós estamos evidenciando essa unidade, essa união, essa comunhão que nós temos uns com os outros e com Ele, pelo fato de sermos formados do mesmo elemento. O Senhor Jesus Cristo se fez trigo, se fez como um de nós, foi semeado no mundo. E por isso Ele é o pão vivo que desceu do céu. O seu corpo cresce, lembre-se sempre disso, o corpo de Jesus cresce não com fermento, mas com mais do mesmo elemento. Por isso que nós somos convertidos a Cristo e somos enxertados no seu corpo. Por isso que esse pão, que é o Senhor Jesus Cristo, por isso que ele cresce, por isso que ele se espalha. Você se lembra ali do sonho de Gideão? Quando ele está para enfrentar o exército, ele sonha que um grande pão desceu rolando da montanha e esmagou todos os exércitos. Na época que eu preguei aqui sobre Juízes, a série Retratos de Perversidade, eu falei sobre isso. O pão vivo que desceu do céu, ele esmaga todos os seus inimigos. E como ele faz isso? Como esse pão vivo, ele esmaga todos os inimigos? Porque ele cresce a cada dia, de maneira que ele toma conta de toda a terra. Como ele cresce? Por meio da igreja, por meio dos crentes. Mas por fim, irmãos, do versículo 32 ao versículo 34, no fim do texto, nós vemos uma coisa interessante, de onde tem uma aplicação mais pertinente para nós. 3 mesas foram postas, uma para José, uma para os egípcios que estavam ali e uma para os hebreus. E o texto fala que era abominável para os egípcios comerem com os hebreus. Então, olha só que coisa interessante. Os egípcios não comiam com José, porque José, embora estivesse no Egito e fosse governador, era um hebreu, então tinha que ter uma mesa para ele. Aí tinha que ter uma mesa para os egípcios. Só que José, embora fosse hebreu, ele servia aos egípcios, então ele também não podia se assentar à mesa dos outros hebreus. Então 3 mesas foram postas por causa disso.
Eles comeram separadamente. E Gênesis 46, 36, José mesmo vai explicar por que era abominação para os egípcios comerem com os hebreus. Porque os egípcios viam a atividade pastoril como algo abominável. E os hebreus eram pastores, não só de ovelhas, mas eles eram pastores de bois e vacas também. Para os egípcios, isso era abominável no sentido religioso e social. Religioso porque para os egípcios os bois especialmente eram sagrados. E na concepção deles, controlar esses animais e abater esses animais era uma coisa impensável. Então era abominável. Socialmente falando, o pastoril estava ligado à atividade nômade, que para os egípcios também era abominável. Era impensável para eles sair da grande polis, da grande cidade, do grande reino e começar a viver peregrinando. Por que peregrinando? Por causa da atividade pastoril. A gente já viu isso na Bíblia várias vezes. Esse campo aqui não está suportando nem os nossos bois, nem os bois do fulano, vamos separar. Aqui o campo não está dando certo, vamos para outro lugar. Por quê? Os bois comiam tudo, não dava tempo de nascer, você tinha que ir para outro lugar. Então havia essa atividade de mudança. Para os egípcios isso era impensável. E é por essa razão que eles comem em mesas separadas. Mas veja que interessante. Ainda que em mesas separadas, para eles foi uma honra e um privilégio. E também para José. O texto diz, no finalzinho, que eles comeram e se alegraram. Ainda assim. José em uma mesa, os egípcios em outra mesa e os hebreus em outra mesa. Separados. Uns olhando para os outros, conforme diz o texto, e se alegraram. O irmão poderoso, o irmão sábio, José, fez muitas coisas, mas houve algo que ele não pôde mudar naquele instante. Ele ainda precisava se manter afastado dos seus irmãos, naquilo que é considerado pela Bíblia um dos momentos mais íntimos, o assentar-se à mesa. Mas, meus irmãos, o nosso irmão poderoso e sábio, o Senhor Jesus, nos convida para sentar a uma mesa, mas não separados dele. E nem separados uns dos outros. Ele nos convida para nós assentarmos em uma mesa juntos dele, iguais com ele, porque apesar dos nossos pecados, ele não nos considera abominação. Ele nos considera irmãos. Ele nos considera parte do seu corpo. Ele nos considera trigo que faz com que o seu corpo cresça. No entanto, pare para pensar. A nossa alegria não deveria ser ainda mais completa? Nós não deveríamos nos atentar a ter mais zelo a esse convite para esse banquete? O nosso coração não deveria se compungir e ao mesmo tempo se regozijar, porque o nosso irmão, mesmo tendo o direito de nos separar dele, nos congrega com ele e nos considera igualmente justos para participarmos do seu corpo e do seu sangue. Ele não só nos serve um banquete, ele é o próprio banquete. Diferentemente de José, o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, ele tem o controle absoluto de todas as circunstâncias. E é nesse controle absoluto que ele nos convida, nos convoca a participar do seu corpo e do seu sangue. Que Deus nos dê graça para valorizarmos o nosso tempo de comunhão com o Senhor, especialmente assentados à mesa dele. Vamos orar? E eu convido os presbíteros para que depois da oração tomem assento à mesa para nós participarmos da ministração e da distribuição dos elementos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos, gratos ao Senhor pelo tempo de edificação e por esse tempo de assentarmos à mesa com o Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor não nos considerou abomináveis. Antes, o Senhor, nos vendo impuro, nos purificou no sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em favor de cada um de nós para a remissão de pecados. Dá-nos a graça de reconhecer esta bênção, de reconhecer este privilégio e de nos prepararmos devidamente para esse momento. Dá-nos a desfrutar desse tempo de comunhão uns com os outros e com o Senhor. Faça-nos trigo neste mundo, relevantes para a fome mundial, para a fome espiritual. Dá-nos a graça de sermos separados do joio e sermos colocados no celeiro do Senhor. Que esta igreja seja o antegosto desse ajuntamento eterno em um celeiro, onde o Senhor mesmo estará conosco, será o nosso Deus e nós seremos seus filhos.
Dá-nos essa esperança, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram a palavra do Senhor em João, capítulo 6. João 6,35 nos diz o Senhor Jesus: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Mas todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus Cristo é aquele que no seu corpo e no seu sangue nos dá a vida eterna, nos garante a ressurreição no último dia. O Senhor Jesus Cristo desceu dos céus para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é esta: que nós sejamos conduzidos ao Senhor Jesus, e que conduzidos a Ele, nós jamais nos percamos. O participar da mesa do Senhor é uma evidência do compromisso do Pai com o Filho na perseverança dos santos. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou, e o Senhor nos preservou para esse momento, e para tantos outros que nós ainda teremos, até o banquete das bodas do Cordeiro. Este banquete é um antegosto de tudo aquilo que nós ainda receberemos, e certamente receberemos, porque o Pai nos deu ao Filho, e o Filho não nos perde em obediência e amor ao Pai. Esta é a segurança dos crentes, esta é a nossa segurança, esta é a segurança da verdadeira salvação, que nós somos salvos, e uma vez salvos, somos salvos para sempre, porque Jesus é o nosso Salvador. Porque Jesus consumiu essa obra, porque Jesus desceu dos céus como um pão vivo, para que nós nos alimentássemos dele, e nos alimentando dele, nós tenhamos então a vida que ele tem. Todos aqueles que estão preparados devidamente para participar da Santa Ceia, tendo sido já batizados, estando em plena comunhão com Deus e com a igreja genuinamente evangélica, todos aqueles que em plena consciência sabem da sua indignidade, mas da sua dignificação em Cristo, e desejam se alimentar dele para a vida eterna, coloquem-se de pé, que nós vamos orar, consagrar a nossa vida e os elementos. No versículo 47 de João 6, Jesus diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Oremos. Senhor Deus, nós cremos que Jesus é o pão da vida. Nós cremos que Ele derramou o sangue do verdadeiro sacrifício. E nós cremos que esses elementos não são só um símbolo, ou não espiritualmente, o próprio corpo e o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós não cremos que este pão e este vinho se transubstanciarão na nossa boca. Por isso nós consagramos esses elementos ao Senhor, os retirando do uso comum e os colocando à disposição de um uso santo e santificador. À disposição para que todos aqueles que creem se alimentem
e tenho a vívida esperança da vida eterna, na perseverança que o Senhor mesmo tem por cada um de nós. Nós consagramos a nossa vida para que ela seja digna de participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós consagramos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, nós consagramos tudo aquilo que nós somos, para que cada vez mais nós vivamos e vivamos para Ti e na direção que o Senhor nos aponta pela palavra. E nós Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos ajuntados em uma única mesa, de sermos ajuntados em um único banquete. Por isso, ajuda-nos a valorizar e nos alegrar neste momento tão precioso, nesse momento tão único, nesse momento tão singular. Nós Te louvamos, porque o nosso irmão, Senhor Jesus, é poderoso não só sobre o Egito, não só sobre uma extensão geográfica, mas é poderoso, suficiente, sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, sobre a nossa vida, sobre esta mesa. Nós oramos assim, no nome dEle. Amém. A quem tenha sido involuntariamente omitido, meus irmãos, com temor e tremor, mas repletos de alegria, participem do corpo do nosso irmão mais velho e Salvador Jesus. Um banquete completo, não só de comida, mas também de bebida, corpo e sangue. Aqueles que participaram do corpo, agora participem também do sangue do Senhor.
Há quem tenha sido involuntariamente omitido. Há alguém entre nós que possa discernir ou calcular a misericórdia, a graça, a bondade, a fidelidade e o amor que há nesse cálice de sangue? Certamente, nenhum de nós faz ideia do tamanho, da extensão, da intensidade do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele fez isso para a glória do Pai e pelo amor que tem por cada um de nós. Assentar-se à mesa do Senhor é a prova do amor de Deus e um testemunho do amor que nós temos por Ele. Participem do sangue da remissão. Agora, em resposta ao que nós ouvimos e celebramos, nós vamos entoar o cântico do Salmo 133, um salmo que fala sobre as delícias da comunhão. Todos de pé, a uma só voz, entoando o cântico do Salmo 133. Senhor, nós te agradecemos pela comunhão, nós te agradecemos pelo corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo que nos foram servidos e rogamos ao Senhor para que continue nos abençoando e nos preservando na santa fé e no santo caminho. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês, meus irmãos, e com todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, de agora e até as bodas do Cordeiro. Amém.